Inicia neste momento mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV sobre a nossa história, sobre a nossa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira. Temos a alegria de ter aqui conosco hoje Padre Hilário Immich, né, que hoje atua na Catedral São Luís, aqui em Novo Hamburgo, e que tem uma história muito grande com a região. Então, Padre Hilário. Então, a minha saudação a todos vocês que participam deste nosso encontro, nosso programa Vale TV, Unsere Familien. Então, essa alegria de podermos nos encontrar neste ano, quando estamos celebrando 199 anos de imigração alemã, faltando um ano agora para celebrarmos 200 anos de imigração alemã. Então, assim, coloco um pouco da minha história, da minha infância, da minha adolescência e da atualidade minha. Padre Hilário, o senhor que criou, no início de seus anos de vida, né, se criou ali em Feliz Lembrança, interior de ali Picada Café, Nova Petrópolis, né? Então, assim, o senhor pudesse contar para nós, porque muita gente não conhece, né, Feliz Lembrança, uma comunidade pequena, muito bonita. Para quem não conhece, assim, o senhor pudesse contar para nós sobre Feliz Lembrança. Então, Feliz Lembrança é uma localidade situada em Nova Petrópolis, lá onde eu nasci. E a minha infância, minha adolescência, estive na casa do meu avô materno, o seu Aloysio Hoffmann. Convivia com os meus tios, com minha tia, na casa onde meu avô, então estava também meu avô Aloysio Hoffmann, na Feliz Lembrança, interior, que é um lugar muito bonito, na Serra Gaúcha. Então, essa alegria de também hoje, assim, um pouco mais, colocar um pouco a minha história. Então, como infância, uma infância muito feliz, muito agradável, na convivência dos meus tios, meu avô, meus pais também, o pai e a mãe, que estava lá também. E lembramos assim, então, também a minha infância. Comecei já a ler em alemão. Ao mesmo tempo que eu ia para a escola lá na Joaneta, uma escola das irmãs, naquela hora eu comecei a ler também em alemão alguns livros que meu tio e também meu avô tinham. E alguns jornais, por exemplo, eles assinavam o Deutsches Volksblatt, tinha o St. Paulusblatt, tinha o Ignatiuskalender, depois viria a ser Jahrbuch der Familie, e assim era na língua alemã. Eu me interessava muito, eu começava a ler e me aperfeiçoava na leitura em alemão. Padre Hilário, é importante assim reforçar isso, né? O quanto muitas famílias, como a sua, que moravam no interior, que tinham a subsistência a partir da agricultura, né, uma boa parte dos familiares, e que tinham muito esse hábito. Claro, a religião era muito importante, né, no caso da sua família, é uma família muito católica, muito participativa, e também a leitura desse material em língua alemã, né, dessas revistas, desses jornais, que era o único material que as pessoas tinham acesso naquela época. Tinha só isso de literatura em casa, em língua alemã. E o senhor, como disse assim, né, tinha esse contato, porque as pessoas liam e lhe passavam, né, lhe repassavam esses periódicos. Sim. Então, meu contato com a Alemanha, como é que foi? Eu ouvia falar muito em Alemanha, né, porque não tinha internet, a televisão passava muito pouco sobre a Alemanha. Então, aconteceu em 1974, 150 anos da imigração alemã, Isso. O Sesc Centenário de Imigração Alemã. Então, estava em Estância Velha e várias cidades do Rio Grande do Sul, um grupo da Alemanha, ou seja, a Eine Musikkapelle, onde estavam várias pessoas da Alemanha, onde eles se apresentavam de modo especial em São Leopoldo, quando houve os festejos da imigração alemã no Sesc Centenário. Então, neste grupo estava também o senhor da Alemanha,
o Dietmar Lorich. E aconteceu que lá em Estância Velha, meu tio, Pedro Imig, teve assim um rápido encontro. Na hora da despedida, ele falou com o Dietmar Lorich e passou o endereço da casa dele para o Dietmar Lorich. E aconteceu uns meses após, veio uma carta do Dietmar Lorich da Alemanha para a casa do meu tio, o seu Pedro Imig. Essa alegria de iniciar o contato com a Alemanha. Então, logo mais, meu pai também começou a escrever cartas para a Alemanha. E eu, época de seminário, eu comecei a escrever cartas para a família Dietmar Lorich. Então, foi muito interessante. Essas cartas, a correspondência. E em 1990, eu já como padre, fui visitar a primeira vez a Alemanha. Só Padre Hilário, antes do senhor continuar, nessa época o senhor já pesquisava? Em que período que o senhor começou a pesquisar a história da sua família? Foi lá no seminário que eu comecei a me interessar na história. Nas aulas de história, os professores falavam da importância de conhecer a história das nossas origens. Aí comecei a me interessar. Meu pai contava bastante também sobre o meu tataravô, que veio da cidade de Buch, e a minha tataravó, que veio da cidade de Beltheim. Inicialmente, eles vieram para 2 irmãos. Lá estavam quase um ano, e aí foram para o Pinhal Alto, onde estão agora sepultados também a minha tataravó, a Margareta Greff, e o meu tataravô, Johann Peter Imig. A maioria dos seus antepassados eram do Hunsrück? Sim, por parte do meu pai, sim. Agora, por parte da minha mãe, o Sr. Hoffmann, ou seja, eu contei também a história um pouco da minha vivência na infância, da adolescência, do Salvísio Hoffmann. Eles vieram da cidade de Telley, da Alemanha. De Saarland, um pouquinho mais para baixo do isso. Hunsrück. Lá não estive naquela cidade ainda, não estive lá. Mas eles vieram de Telley. Fizeram uma pesquisa muito interessante sobre o histórico de Telley. Até um parente nosso, primo da minha mãe, Dom Alvise, ou seja, foi Hoffmann, Dom Alvise Hoffmann, foi para lá. Dom João Hoffmann foi para lá, fez uma pesquisa. E ele trouxe vários relatos sobre a história das origens nossas, da família Hoffmann, lá de Telley. Sim. E aí o senhor pesquisando, buscando material, ao mesmo tempo escrevendo para os alemães e os alemães escrevendo para o senhor. Eu posso lhe dizer, mesmo assim com 36 anos, como no início da minha trajetória eu escrevia muita carta, né? E hoje praticamente as pessoas não escrevem mais carta, é quase tudo e-mail, WhatsApp. E aí, como o senhor disse, então, em 1990, né, foi o seu primeira vez que fui para a Alemanha. Isso, primeira oportunidade. Sim. Que é sensacional, né? É emocionante. Nós que gostamos, nem todos, e para quem não teve ainda, vale a pena ter essa oportunidade de conhecer, né, a terra dos antepassados. Sim. Lá na Alemanha, então, tive esse contato com a família Lorich. Essa família tão assim acolhedora, o Sr. Dietmar Lorich, a dona Ellen Lorich, a Simone, a Cristiane. Nessa família estive então nas férias e estive 5 vezes na Alemanha. Na última vez foi em 2010, estive lá na Alemanha também. Então também o Dietmar Lorich, cada ano ele envia para mim um livro, Rein Hunsrück Kalender Heimatjahrbuch. Sim, é um livro de vários registros históricos, né, alguns também atuais, sobre aquela região do Hunsrück. Do Hunsrück, sim, isto. E ele envia também Heimatblätter, cada mês sai uma revista sobre Hunsrück, sobre a história das origens também nossas. É bom porque forma uma coleção lá sobre a história. E lá, o Sr. Dietmar também me levou então para a cidade de Buch. Tem o Herr Nikolai, que é um historiador. Ele fez uma grande pesquisa das nossas origens Imig. E lá, então, ele também mostrou a casa onde nasceu minha tataravó, Margareta Greff.
A casa antiga, tem aqui a casa o senhor foto. visitou. Isso Sim. em Beltheim. Em Beltheim. Que Beltheim é uma comunidade no Hunsrück que, por ser um pouco maior, ela foi uma parte destruída na Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial. Eu já estive lá porque o meu antepassado Braun, que veio da Alemanha, a esposa dele, minha antepassada, que era Schmoll, também era de Beltheim. Ah, que legal. Era a família que bom. Schmoll. Na Sim. igreja, que uma parte foi modernizada lá, né? Foi Sim. reconstruída no pós-guerra. Então, a partir desse contato que tive com Dietmar Lorich, da Alemanha, meu pai escrevia cartas, meu tio também escrevia cartas, nós recebíamos cartas da Alemanha, e aos poucos fui conhecendo mesmo, sem estar na Alemanha, conhecendo as cidades, a história, os acontecimentos que o Dietmar escrevia sempre para nós. Meu tio, meu pai se encontravam, e seguidamente a gente se encontrava e lia as cartas em conjunto. Que alegria receber cartas da Alemanha. Ele é pai da Ellen. O seu Dietmar, ele é a esposa da Ellen. A esposa da Ellen. A Ellen e o Dietmar são casados. Sim. Eles têm um casal de filhas, a Cristiane e a Simone. Então, eles moram em Oberwesel, que é uma cidade que fica às margens do Rio Reno, uma cidade belíssima, cidade medieval, atração turística também. E lá eu estive, então, 5 vezes já estive lá naquela cidade. Celebrei missas na Liebfrauenkirche, na Martinskirche, são 2 igrejas imponentes que estão naquela cidade, às margens do Rio Reno, cidade de Oberwesel. Vendo aqui a sua genealogia, Padre Hilário, pelo menos por parte, né, dos Imich e dos Greff, a maioria desse lado dos seus antepassados eram do Hunsrück, né? Sim. De Buch, de Mersdorf, de Mastershausen, de Beltheim. E aí, então, depois, a partir dessa primeira oportunidade que o senhor foi para lá, em 1990, o senhor foi também conhecer... Fui fazendo pesquisa. Aí o seu Dietmar Lorich e a dona Ellen me levaram até a cidade de Buch, onde existe um historiador, Herr Nicolai. E o Nicolai, então, mostrou também a cidade, mostrou a história, a pesquisa que ele fez, até o ano de 1600 e pouco, a pesquisa da família Imich, onde ele pesquisou. Está registrado, inclusive, da emigração do Imich para o Brasil, está registrado lá no livro dele, do seu Nicolai. É importante também lembrar como esses pesquisadores são para nós um amparo, uma fonte, né, porque eles fazem pesquisas e compartilham conosco, né? Claro que muitas vezes também existe uma troca de a gente passar informações dos descendentes e eles dos ascendentes para nós. Verdade. Foi uma riqueza muito grande encontrar a história das minhas origens lá na cidade de Buch, e aí fui no outro dia na cidade de Beltheim, onde encontrei então a casa antiga, aliás, a casa renovada, mas a mesma casa onde nasceu minha tataravó, a Margareta Greff, uma casa antiga que está assim, aparência igual, só que uma outra pintura ela levou, né? Então lá também encontrei a casa na cidade de Beltheim. Lembrando que Beltheim foi muito destruída na Segunda Guerra, porque era um vilarejo maior, mas isso, uma localidade cidade maior já, então foi destruída, realmente foi. Uma parte, como estava, né, ia também ressaltar, uma parte dos meus antepassados eram de Beltheim. Eu tive a felicidade de ter estado lá em 2016. O meu patriarca Braun, a esposa dele, minha matriarca, minha antepassada, era natural de Beltheim, a família Schmoll. Nós conseguimos a genealogia até o ano de 1515, ali em Beltheim e na região. Bem, o senhor visitou o lugar, como o senhor disse, né, celebrou missas ali, né, em localidades próximas. Sim. E também é muito bacana, porque muito importante, porque passa a ter um elo grande de amizade com esses alemães, com essas pessoas ali. E a partir deles eu conheci muitas pessoas, muitas famílias, que hoje eu tenho contato assim por carta, um pouco mais por e-mail, WhatsApp hoje em dia. Na época as cartas que a gente escrevia. Então eu tenho esse contato, e por parte do meu avô, ou seja, materno,
Então ele é Da família Hoffmann. da família né, Hoffmann, o Aloysio Hoffmann casado com Maria Hansen, que era também uma família numerosa, e a minha tataravó, aliás, a minha bisavó, então é Anna Kuhn Hansen, da Nova Harmonia. Inclusive ela está sepultada lá no cemitério em Nova Harmonia. Ela que era irmã do meu bisavô. Pois é, Né? sim. E era uma família grande. Inclusive, interessante registrar que uma irmã dela e do meu bisavô foi a terceira irmã no Rio Grande do Sul da congregação das Irmãs de Santa Catarina. Olá. Irmã Inácia Kuhn. Que então, legal. ela faleceu em 1966, ela era professora em Ivoti e depois está até hoje, né, foi enterrada no cemitério católico ali de Ivoti, logo atrás da igreja, né? Ao lado da antiga igreja e atrás da igreja nova. Padre Hilário, também assim, esse contato foi importante para que os alemães conhecessem mais sobre essa história dessas famílias que vieram para cá. E veja, assim como o senhor, como eu, são 3, 4, 5 gerações e a gente ainda preserva a cultura, fala o alemão. Com certeza. A língua alemã que está preservada no interior, muitas famílias falam ainda em língua alemã, e é um cultivo das tradições. Hoje em dia, tantos grupos que celebram também o dia da imigração alemã, e nesse sentido nós estamos preparando-nos para os 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Que bom. Padre Hilário, eu tive em 2008 já fiz uma visita aos seus tios, na época viviam os 3, né, a Otília e os gêmeos, né? Edgar e Oscar. O senhor até pode dizer melhor, mas se não me engano, um gêmeo era solteiro e o outro era casado, né? Sim. E a Otília e o gêmeo, que era solteiro, então residiam na casa antiga, Sim. que era dos seus avós. Aquele lugar, para mim, como pesquisador, foi uma experiência incrível, assim, e também esse contato com eles. A sua tia só falava alemão, né, e uma alegria muito grande foi quando a gente pôde produzir um livro, Minha Pequena Alemanha, Mein Kleines Deutschland. Até eu acompanhei os autores, mas desse eu não fui autor, e eles gentilmente mandaram exemplares e eu presenteei ela, e ela pôde ler a sua história em língua alemã porque ela só falava alemão. Me lembro. O Oscar e a Otília moravam naquela casa, casa onde eu me criei também na minha infância, minha adolescência, e o Edgar casado morava no lado, também ele vinha, visitava lá, também eles vinham visitar, e então este livro tão importante, me lembro, eu estive nas férias em casa, eu li também o livro, eu li as fotografias, a história desse livro, Mein Kleines Deutschland. Mein Kleines Deutschland. Sim, porque retrataram também parte da sua família, né? Na fotografia está a tia e os 2 tios gêmeos que na época creio que já tinham 84 anos, né? Sim. E né, nessa casa do meu avô, inclusive agora, a história também está sendo conduzida, ou seja, criada com O Caminho de Hans. Foi um cenário no filme. Sobre a história do Padre Amstadt. Padre Amstadt, sim. Foi filmada na casa antiga na casa da família Hoffmann. do meu avô materno, o Aloysio Hoffmann, naquela casa onde foi filmado esse filme, então agora, O Caminho de Hans. E Padre Hilário, eu vou fazer uma pergunta, assim como o jornalista naquela época fez para o seu tio, né? Qual é a sua lembrança mais feliz daquele lugar, da sua infância, passando lá com seus avós, com seus tios, né? Naquele lugar, naquela casa? Olha, eu acho que a natureza, os pássaros, aquelas águas lá, aquele pequeno arroio que passava lá no lado, e a convivência também com os vizinhos, a convivência com os meus tios, o pai e a mãe que estavam lá também. Que bom, essa lembrança que eu lembro sempre, essa lembrança tão especial, a convivência em família naquela casa, naquele lugar tão especial, lá, lugar chamado Feliz Lembrança, interior de Nova Petrópolis. Até porque, naturalmente, quando viviam, boa parte deles, eram grandes reuniões de família realizadas naquele lugar. Tinha os Kerb, sempre tinha o Kerb,
muito famosos, vinha outras cidades, o pessoal vinha, tinha na Páscoa, por Natal, eram assim encontros de família, muito bonito, muito importante esses momentos especiais em nossa vida. Uma coisa que me tocou muito quando foi perguntado, quando o jornalista perguntou ao seu tio sobre a lembrança dele maior daquele lugar, daquela casa, né, ele relatou sobre a sua avó que faleceu muito cedo, né? Muito cedo. E ele disse assim: a minha melhor lembrança, como nós não tivemos a convivência com a mãe por causa do falecimento, foi quando a avó vinha nos visitar, a Ana Hansen Kuhn. Vinha nos visitar. Sim. E cuidar da gente. Eu achei assim, aquilo tão tocante, né? Porque sim. Eles, infelizmente, por uma questão que não tinha a ver, né? Imagina, a mãe faleceu por uma situação de saúde e a avó cuidou deles, eles tinham tanto apreço, aquilo foi tão assim, mesmo idosos, eles lembravam com tanta energia, com tanto carinho inclusive eu vi desse amor da avó. No Todesanzeige do falecimento da Maria Hoffmann Hansen, que o filho mais velho tinha 15 anos. E os dois gêmeos tinham 2 anos de idade apenas. E eram quantos? Eram 11. Dois falecidos já, então tinha 9 filhos, onde estavam naquela casa. E aí, isso eles me contavam muito sempre, que também a bisavó, a Kuhn Hansen, vinha visitá-los e passava esperança, alegria, acolhia isso como uma mãe. Os filhos, para eles foi uma lembrança realmente muito importante, que eles me falaram muito disso aí. A Ana Kuhn Hansen, que vinha visitá-los. E eles visitavam, por sua vez, também lá em Nova Maria, a Ana Kuhn. Padre Hilário, quando a gente fala de dessas famílias que vieram para cá e que deixaram aqui a sua descendência, né, as suas obras, o senhor pudesse reforçar para nós a sua mensagem da importância de nós pesquisarmos essa história, de celebrarmos, né, são as nossas raízes, é também a parte da nossa cultura. Então eu creio que é muito importante conhecer a história, conhecer nossas origens, e a partir disso, essa memória tão importante da nossa origem, dos trabalhos, dos sofrimentos, eu diria assim também, da luta deles em conseguir alimentar seus filhos, alimentar a própria família, essa luta tão importante que eles tiveram, esse ânimo renovado e a solidariedade entre eles. Então, para nós, que nós possamos cultivar a solidariedade sempre e conhecer nossa história, valorizar nossa história. E assim possamos olhar para o futuro com muita esperança, porque a nossa história ela é feita por pessoas que viviam o heroísmo muito grande, vivenciando a vida que Deus nos colocou em nossas mãos para administrá-la. Obrigado, Padre Hilário. Ver como passa, ainda mais quando a conversa é tão boa, passa ainda mais rápido, né? Então, obrigado pela sua participação aqui conosco. Certo, eu agradeço por este momento, esse contato também com tantas pessoas que a gente conhece, que a gente possa comunicar essa mensagem sempre das nossas origens também. Então, obrigado, Padre Hilário, obrigado a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Unser Família, na Vale TV, em todas essas entrevistas voltadas para os 200 anos, para o bicentenário da imigração alemã no nosso país. E até o próximo episódio.